Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom continuarmos essa celebração dos mistérios da vida de Jesus. Nós vamos celebrar hoje a ressurreição, vida nova, a luz de Cristo, o dia da vitória, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o sofrimento e a solidão. Então é Jesus, esse novo jardineiro. Em João, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 18, fala que Maria Madalena, ela foi muito cedo. Aliás, tem vários relatos, né? Esse aqui é Maria Madalena que vai muito cedo para o sepulcro para chorar a perda de Jesus. E chegando ali, ela percebe que a pedra foi rolada, que os linhos que envolviam Jesus, sudário, estão dobrados, um lugar à parte, e ela se põe então a chorar. E Jesus, né, o anjo, é como se fosse um anjo, um jardineiro, alguém que chega e a chama pelo nome Maria. O texto fala que ela pensa que é um jardineiro. Isso não é de graça aqui no texto de João. Lá no primeiro jardim do Éden, aconteceu a quebra da salvação, pecado original. O primeiro grande jardineiro, Deus Criador do mundo, colocou o ser humano num lugar privilegiado de amizade, onde Deus passeava todas as tardes naquele jardim, conversando com eles. Na quebra daquele pecado, agora existe uma nova criação ressuscitada. E aí, Maria Madalena fala, se tu és o jardineiro, fala onde colocaste o meu Senhor e eu irei buscá-lo. Então agora nós estamos num outro cenário, numa nova criação. E essa criação, ela é uma criação atemporal. Não tem passado, não tem futuro, ela é o momento presente. O sofrimento da Maria Madalena, né, o sofrimento dela, aquela angústia, é porque ela está frustrada, na verdade. Ela foi para chorar a morte do seu Redentor. E ela não o encontrando fisicamente, ela passa a confundir a sua visão. Aqui também mora um grande segredo para nós. Nós podemos olhar de perto esse mistério como um mistério diário na nossa vida. Será que nós não estamos sendo surpreendidos por muita graça, por muita consolação, por muita revelação e estamos ainda preferindo ficar entre choros sobre nós mesmos? A ressurreição é uma denúncia a tudo que nós choramos sobre nós. Nossos vitimismos, nossos fracassos, nossa falta de realização. Pode ser que a grande pedra que fecha o túmulo da nossa existência, que fecha nossas dores, esteja já tirada, esteja rolada. Deus já tirou as maiores pedras. Agora basta a fazermos o processo de passar a crer. Então, nesse novo jardim, aquele que é confundido com o jardineiro, ele revela a sua identidade no momento em que ele fala assim, Maria. Quando ela escuta o seu nome com a tonalidade da voz do Mestre, ela reconhece nele o Salvador. Então veja que a ressurreição, ela dá a Cristo um corpo glorificado. Não é o mesmo que andava com eles antes. Ela tem que acreditar para além daquela fé na pessoa do Cristo fisicamente, do Cristo histórico. Agora é o Cristo da fé, não mais o Jesus histórico. E nesse reconhecimento, ele diz assim, Maria, não me segure.
agora ele é do Pai. Você não pode ficar aqui me segurando enquanto você se sente conformada, mas agora é diferente. A tua missão é ir lá na comunidade e anunciar aos irmãos. E é isso que ela faz. Ela faz o processo de passar das lágrimas para a alegria, da paralisação para a corrida missionária. Ela vai anunciar. Quem experimenta Jesus ressuscitado tem muita pressa. E ela vai apressada. Tem mais situações do Evangelho que nos lembram a pressa? Vamos lembrar? Com certeza, né? Já quando Maria gestante vai à casa de Isabel, Lucas, capítulo 1, versículo 26 e seguintes, fala que Maria foi às pressas à montanha na casa de Isabel. Aqui nós vemos a Maria Madalena com muita pressa voltando a anunciar. E então também João e Pedro vêm com muita pressa para confirmar os sinais da ressurreição. E o outro texto, uma passagem muito significativa, que também fala da ressurreição e da pressa, está em Lucas 25, capítulo 13 e seguintes, que é a experiência dos discípulos de Emaús. Veja, por certo, aquela Maria de Cleofas, que está lá aos pés da cruz, é a que vai com Cleofas. Vamos imaginar que seja o mesmo casal, né? 2 discípulos, na época não se falava de mulheres, mas eles estão voltando depois de uma experiência frustrante com a morte de Jesus. E quando eles caminham, falando das suas angústias, do descrédito, é como se acontecesse uma cena que terminou na perda da esperança, né? Um fracasso, aparentemente, a cruz no Calvário, humanamente, aparentemente, foi um fracasso. E eles estão voltando desiludidos para sua casa, na cidade de Emaús. E aí, quando eles caminham, é o próprio Cristo que aparece com eles, porém, veja que a ressurreição, ela não traz a marca da existência humana. É como se fosse um forasteiro, eles não reconhecem Jesus. Então, Jesus era um jardineiro, Jesus era um forasteiro, com quantas experiências ele vai se comparando? Ele vai caminhando, ele é um caminhante. E nesse caminho ele faz toda uma educação da fé, uma catequese da esperança, uma catequese histórica, das palavras, dos fatos, de que o Messias deveria passar por tudo isso para se cumprir a realização do reino de Deus. E tão lindo é quando eles chegam na casa, convidam, entra, fica conosco, já é tarde. E aí Jesus entra com eles, mesmo fazendo como se fosse passar adiante, entra com eles e ao cear, ao partir o pão, eles reconhecem naquele gesto. Nós podemos ver como isso era um gesto rotineiro de Jesus. Os evangelhos falam da última ceia, desse gesto, da bênção, dele deixar-se, né, no pão e no vinho, mas era um gesto rotineiro de Jesus. Cleofas e quem está com ele, né, provavelmente a esposa, já tinham participado de outras celebrações com Jesus. E nesse gesto eles reconhecem, os olhos se abrem. E aí eles têm 2 grandes expressões. A primeira, não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E a outra exultação que eles têm é que eles ali vão às pressas, eles voltam imediatamente para Jerusalém, encontram a comunidade reunida, estão lá reunidos, fechados com medo dos judeus, e eles anunciam a ressurreição de Jesus com muita ênfase. Uma ênfase imensa. E aí então os outros dizem, sim, é verdade. E ele apareceu também a Simão, e outra vez para mais de 500 pessoas reunidas. Veja que são fatos que a Bíblia, os evangelhos nem relatam os detalhes como foi. Então existe muita aparição, muita presença.
Porém, algo mais ainda, né? Quando ele aparece 8 dias depois, que os apóstolos estão reunidos com a sala fechada, ele chega e oferece a paz, o perdão e sopra sobre eles, concedendo o Pentecostes, o Espírito Santo. Ele chama a atenção de Tomé e fala assim: Tomé, olha aqui minhas mãos, põe o sinal aqui nos cravos, não seja um incrédulo, mas tenha fé. Ou seja, a ressurreição não tira as marcas, não tira as cicatrizes. Então, se nós somos pessoas ressuscitadas de quantas experiências duras da vida, sofridas, o nosso passado, ele está guardado como uma vitória em Cristo. As cicatrizes atestam que nós superamos, que passamos por aquilo e que nós somos as mesmas pessoas, agora vivendo uma vida nova, uma vida em Cristo. E isso é o mais importante, viver a vida nova em Jesus ressuscitado. E essa vida nova, ela não é uma vida egoisticamente vivida numa relação assim intimista com a pessoa de Jesus. O túmulo vazio é muito pouco para contar a ressurreição. As aparições confirmam, mas tem algo a mais. A forma como eles passaram a viver. No livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, capítulo 2, versículos 42 a 47, ali aparece a forma como eles viviam. E eles eram chamados no início da igreja como seguidores do caminho. Portanto, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eles vivendo, não havia nada de falta entre eles, partiam o pão pelas casas com alegria, celebravam as orações. Entre eles existia tudo em comum, dividiam seus bens, e o Senhor lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Então, trazendo a ressurreição para hoje, além da superação das dificuldades da vida no mistério pascal de Jesus, será que a forma como nós vivemos atesta a presença do Cristo vivo entre nós? As pessoas que conhecem, ou mais ou menos, ou bastante, ou nos visitam eventualmente, detectam sinais da alegria do ressuscitado, presente, vivo na nossa vida, no nosso meio, na nossa comunidade, na nossa pastoral, na nossa família. O que é que tem de transbordamento da ressurreição? Ou falta de? Vamos rezar bastante sobre isso, né? Vamos pedir muita luz, muita graça, porque Jesus Cristo crucificado é o mesmo ressuscitado. Como crucificado, como diz Paulo, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas nós pregamos Cristo crucificado e ressuscitado, mistério da nossa salvação. Vamos para a oração? Andavam pensando tão tristes de Jerusalém em Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. De que vocês estão palestrando, que ao Senhor não puderam enxergar? Conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Chefes a morte tramar do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem.
Cristo na glória entrar, profetas já tinham falado, sofrimentos devia enfrentar, e pelo caminho afora ardia-lhes o coração, falava-lhes das Escrituras, explicando a sua missão. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Chegando afinal ao